E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Esse é o terceiro vídeo de uma série sobre mistura de soluções. O primeiro vídeo foi diluição, o segundo vídeo foi mistura de soluções de mesmo soluto. Se você não assistiu a nenhum desses vídeos, eu vou deixar o link aqui e aí você acessa e assiste lá. Então vamos. Esse vídeo aqui trata de soluções diferentes, mas que não reagem entre si. Então, vamos ao vídeo. O nome do assunto é mistura de soluções diferentes que não reagem entre si. Então, ó, eu tenho aqui três recipientes. O primeiro eu vou dizer que tem a solução A, o segundo tem a solução B, e se eu juntar a solução A com a solução B, eu vou formar uma nova solução que eu estou chamando de F. O que é que a gente precisa lembrar? Que a gente está falando de soluções diferentes, ou seja, a composição do que tem nesse recipiente A é diferente do que existe no recipiente B. Mas, quando eu junto eles formando essa solução F, um não interfere no outro, um não reage com o outro. Cada um fica dentro desse recipiente como se o outro não existisse. O que vai acontecer é que essa mistura aí, ela funciona como se fosse uma diluição. Então, pelo amor de Deus, vamos às regrinhas, vamos ao que é importante tu saber e não esquece nunca disso aqui, tá? Primeiro, que a gente deve lembrar sempre, quando falar de mistura de soluções diferentes que não reagem entre si. Primeiro ponto que você vai lembrar, qual é? Considerar cada soluto separadamente. O que foi que eu disse? A gente tinha duas soluções diferentes, juntou as duas. Mas quando elas estão lá juntas, cada uma fica nessa solução como se a outra não existisse. Então, para calcular a concentração, tu esquece da outra solução. Segundo ponto, o volume da solução aumenta. Claro, toda diluição, o volume aumenta. Aqui é uma mistura de solução diferente, não é? Mas como elas não reagem entre si, isso aqui funciona como uma diluição também. Como é que tu vai encontrar o volume final da solução, que eu estou dizendo aí VF? Tu vai pegar o volume da solução A e juntar com o volume da solução B. Então, o volume da solução final sempre vai ser a soma dos volumes de todas as soluções que tu misturou. E o terceiro ponto é que a concentração da solução que tu obtém depois da mistura, ela vai ser sempre menor, ela vai diminuir. E se aparecer alguma questão, o que tu vai fazer? Usar essa relação aqui, que é a mesma relação da diluição. Então, vamos a um exemplo. Peguei essa questãozinha que ela está dizendo assim, misturando-se 200 ml de uma solução 2 mol por litro de NaCl. Então, tá aí, separando os dados dessa solução. E aí a gente vai misturar ela com quem? Com 300 ml de uma outra solução que tem concentração 1 mol por litro. O que que tem nessa solução aí? KCl. Ó, observe, pelo amor de Deus. A solução verde, qual é a composição dela? NaCl. A solução amarela, o que que tem nela? KCl. Então, são soluções diferentes. Como são dois sais, quando a gente junta eles no mesmo recipiente, um fica no frasco como se o outro não existisse. Tudo bem? E o que que essa questão está querendo da gente? Que tu calcule a concentração do NaCl e do KCl nessa nova solução, ou seja, depois que tu misturou. Então vamos lá, galera. Já misturei as duas soluções, vamos lembrar dos dados delas. Ó, uma solução era NaCl, a concentração dela era 2 mol por litro e eu tinha 200 ml. A outra solução, né, que eu misturei com o NaCl, era KCl, era uma solução diferente. Então, os dados dela eram o quê? Que eu tinha 1 mol por litro a concentração e que tinha 300 ml. São duas soluções diferentes, mas quando eu junto, elas não reagem entre si, vão apenas formar uma nova solução. E eu vou chamar essa solução de F, solução final. Vamos só pensar uma coisinha aqui antes. Eu não tenho 200 ml de NaCl e eu vou juntar com 300 ml de NaCl, eu vou formar 500 ml de uma nova solução da solução final. Então, lembra aí da relação, né? Já que trata de mistura de soluções diferentes que não reagem entre si, e que toda mistura desse tipo é como se fosse uma diluição, a gente vai usar essa relaçãozinha aqui, que é a mesma da diluição. Tudo bem? E outra, tem que lembrar também de que tu vai calcular a concentração de cada solução como se a outra não existisse. Então vamos lá, ó, fazer primeiro para o NaCl. Usando aquela relaçãozinha lá, o que é o CI? É a concentração inicial. Estou falando de quem? Do NaCl. Qual era a concentração do NaCl no começo? Era 2.
Então, coloca lá o 2. E vou multiplicar pelo volume do NaCl no começo. Qual era o volume dele? 200 ml. Isso aí vai ser igual à concentração final. Quanto é a concentração final? Não sei, é o que eu quero descobrir. Então, repete a letrinha lá. CF vezes o volume final, é o VF, né? Quanto é o volume da solução final? 500 ml, então, vezes 500. Aí, galera, ó, como eu tenho zero no primeiro membro e zero no segundo, a gente corta logo, né, para facilitar as contas. Corta esses dois zero aqui, com esses dois zero aqui, e vai fazer as contas normalmente. Então, vamos lá, ó. No primeiro membro, sobrou 2 vezes 2, que vai dar quanto? 4. Igual CF, continua, vezes 5. Tudo bem? Então, o número 5 está fazendo o quê com o CF? Está multiplicando, então eu vou jogar ele para o outro lado. Fica como? CF vai ser igual a 4 dividido por 5. Dividindo 4 por 5, a nossa concentração final vai ser igual a quanto? 0,8. E agora a gente vai calcular a nova concentração, a gente vai calcular a concentração do KCl na solução final, porque a questão pediu para os dois. Então vamos lá, galera. Ó, a relação é a mesma. Esquece que existe NaCl. A gente vai fazer o quê? Substituir os valores. Quanto era a concentração do KCl no início? 1. Então, coloca lá 1. Vezes o volume do KCl no início. Era quanto? 300. Igual. Concentração final é o que eu quero saber. Vou repetir. Vezes qual o volume da solução final? 500, né? Então, coloca lá o 500. Aí, galera, vai proceder as continhas normalmente, como a gente fez para o outro exemplo. Para ganhar tempo, tá aí. Já está as contas feitas. E o resultado deu quanto? 0,6. Vamos analisar. Quanto era o NaCl no começo? 2. No final ficou quanto? 0,8. Diminuiu, não foi? Quanto era o KCl no início? 1. E no final ficou quanto? 0,6. Diminuiu também, diminuiu? Então, nossos resultados têm sentido, tá? Beleza, galera? Finalizamos aqui mais um vídeo. Gostaria de te pedir o seguinte. Se você gostou, se você entendeu, dá um like aí no vídeo e manda o link desse vídeo para algum amigo, tá bom? Um forte abraço e até o próximo. Valeu!